dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para a gente falar sobre Umbanda. Hoje é mais um vídeo de resposta a um irmão que fez uma crítica e vejo como uma crítica construtiva. E a resposta, primeiro eu vou dizer o que o irmão falou nas suas palavras lá nos comentários. Ele falou o seguinte, que eu estava muito preocupado com os pais de santo, se faz caridade ou não, se fazem caridade ou não, se eu que curso, porque eu disse que curso pago não era uma coisa tão importante na Umbanda, que a coisa mais importante era a caridade. Ele disse que nós já temos muitas questões da religião alheia a criticarem a nossa religião, que nós precisaríamos de mais união na nossa religião, e pessoas da própria religião ficam criticando a religião, certo? Então, basicamente, foram essas argumentações que ele fez. Em primeiro lugar, eu vou responder assim, muito obrigado pelas críticas. Eu acho que crítica é válida na Umbanda, e se nós não tivermos críticas para conosco e não formos humildes em relação às críticas que recebemos, nós vamos achar que somos muito poderosos, e nós não somos poderosos nem donos da razão. Eu quero agradecer o irmão por ter feito essas críticas. Então vamos lá. Primeiro lugar, eu não acho que curso seja uma coisa inválida. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de noção de prioridade. Por que nós temos que conhecer a ritualística? Isso aí eu sou muito a favor. Eu tenho que conhecer a ritualística da onde eu estou. Eu tenho que saber que a Umbanda ela é muito vasta, e quanto mais eu conheço, mais eu consigo me aprimorar para trabalhar direito, certo? Sendo que a prioridade do bem conhecer, ou seja, de conhecer adequadamente, ela não é em si um fim. Ou seja, eu não acho que você conhecer é um fim. Eu conheço porque conheço. Isso não tem objetivo nenhum, conhecer por conhecer. Conhecer, ela deve levar, é um meio de se levar a alguma coisa. Para que conhecer a Umbanda? Conhecer a nossa religião para atuarmos de forma propositiva, ou seja, positiva na nossa Umbanda, para que nós possamos atuar bem na Umbanda. Qual é o bem na Umbanda? Fazer a caridade, fazer bem a Umbanda, certo? Então, conhecer é o mínimo que nós temos que ter para poder atuar de maneira adequada. Conhecer mediunidade, saber como a mediunidade funciona. Conhecer ritualística, saber como a ritualística funciona. Conhecer ervas, saber como as ervas funcionam, para que a espiritualidade possa atender de maneira adequada a sua caridade, que é o único princípio que a Umbanda tem. Manifestação do espírito para a caridade. Então, a única regra que a Umbanda tem é manifestar o espírito para a prática da caridade. Então, ter conhecimento é ótimo. Agora, a minha crítica não é ao obter conhecimento. A minha crítica é como esse conhecimento está sendo transmitido. Hoje nós vemos pessoas que se dizem pai de santo, pessoas que se dizem sacerdotes, que vivem financeiramente dos cursos que têm. Isso, basicamente, eu não concordo. É uma opinião que tenho, é passível de crítica, é passível de entendimento contrário, mas eu estou dizendo aqui que eu acho que o conhecimento de Umbanda, ele tem que ser passado caritativamente. Eu acho isso, é essa a minha opinião, é isso assim que eu vivo,
Tanto é que eu tenho o curso do Livro dos Espíritos para umbandistas e é de graça. Eu não peço dinheiro a ninguém, eu gasto do meu dinheiro para estar aqui e faço isso de uma forma, para mim, que é uma caridade, transmitir conhecimento de graça. Certo? Ponto. Acho que eu não ter que me preocupar com pais de santo que não faça caridade já é outra circunstância. Quando um pai de santo ele não presta a caridade, ele não está dentro da regra da Umbanda, manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, se uma pessoa que se diz pai de santo, sacerdote, seja lá o que for, não fizer a caridade, ele só tem uma regra a Umbanda, ele foge à regra de Umbanda. Então, ele não pode estar dentro, ele pode falar assim, eu sou qualquer coisa, menos Umbanda, eu não sou Umbanda, eu sou uma pessoa estudiosa de Umbanda que vou falar sobre Umbanda, estou vendendo a Umbanda através de cursos. Agora, eu não sou a Umbanda é caridade. Certo? E por que eu tenho que me preocupar? Porque nessas mesmas pessoas, para dar cursos, elas começam a criar uma complexidade muito grande. Por exemplo, eu entendo que a Umbanda tem várias vertentes. Para mim, todas elas são corretas. Se elas fazem a caridade, tá correto. O que me importa a cor da vela? O que me importa o tipo de ritualística que é feita? Eu vou seguir a ritualística preconizada pela minha casa. Agora, eu tenho que entender como é que ela funciona, é óbvio. Agora, a minha preocupação é que essa complexidade, ela muitas vezes ela é deliberadamente feita uma complexidade que não existe. Ou seja, uma coisa que eu já vi, colocação de questões político-partidárias na Umbanda, não tem que ter. A Umbanda é apartidária. A Umbanda é humanitária. Ela não tem preconceito, ela não vê que se a pessoa é de direita ou de esquerda. E estão querendo colocar isso na Umbanda. E estão vendendo curso com isso. É isso que eu uso aqui para poder falar. Quero também dizer que tem uma porção de gente que vende a Umbanda, pessoas que botam todinho para amarração, pessoas que trazem amor em não sei quantos dias, pessoas que ridicularizam a minha Umbanda. Se tem uma pessoa que faça isso, isso tem a ver comigo, porque se eu levo o nome da Umbanda, eu tenho um canal que se chama Canal Espíritos de Umbanda. Ou seja, eu levo o nome da Umbanda no meu canal, eu levo o nome da Umbanda na minha religião. Eu tenho a ver, sim, com pessoas que ridicularizam a minha religião. Se nós tivermos, e na Umbanda está cheio de pessoas como aquele cara lá do espiritismo que abusou das mulheres, o João de Deus. Nós estamos cheios de pessoas assim, não só na Umbanda, como no Espiritismo, como na própria Igreja Católica e como pastores evangélicos. Nós temos. E a Umbanda, como as religiões, tem que cortar na carne esse tipo de pessoa. Eu estou aqui para cortar na carne. Eu não dou mão, eu não tenho que ter união com gente safada. Eu não tenho que ter união com gente que vende a Umbanda. Eu não tenho que ter união com um cara que vende fé, que fala que vai fazer cura e é um safado. Eu não tenho que ter atitudes como essa. Eu não vou dar a mão, eu vou dar a mão a gente séria, que leva a Umbanda de verdade. As pessoas que, apesar de fazerem ritualísticas muito diferentes da minha, elas estão ali com o coração aberto para fazer a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Eu tenho o conhecimento, eu não vou ficar brigando com gente que tá direito querendo fazer o bem, não. Por causa de cor de vela, porque o cara bota um cocá na cabeça, isso é problema dele. Agora, se o cara tá falando que vai trazer o amor em não sei quantos dias, bota uma placa num poste, fala que vai jogar buzo cobrando e fala que é Umbanda, que vai jogar carta cobrando e fala que é Umbanda, eu tenho a ver com isso sim.
Se a minha voz está aqui, eu tenho obrigação de falar com as pessoas que estão aqui e possam ser desavisadas, falar para elas, não vá atrás desse tipo de gente. Não vá atrás desse tipo de gente. Que os valores de Umbanda, eles são valores espirituais, não são valores financeiros. Nós temos que ter união na nossa Umbanda sim. Nós temos que ter união a partir do momento em que todas as pessoas e pais de santo que levam a voz da Umbanda de bem e através da caridade com esse pensamento, a gente tem que estar junto sim. Agora, eu não vou bater palma para pessoa que vende Umbanda. O cara faz uma guia de R$1.000 e enche a boca para poder falar que aquilo ali é algo sério. Não, os espíritos não precisam disso, meus irmãos. Quer dizer, eu vou ter que me endividar um frequentador da minha casa para poder comprar uma guia? Poxa, eu faço amarração, aí eu vou fazer um trabalho para você, aí você vai gastar R$1.000? A espiritualidade com uma vela e um copo d'água faz muito mais do que uma pessoa que gasta não sei quanto fazendo trabalhos mirabolantes aí. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que são os trambiqueiros da Umbanda. E nós estamos aqui para cortar na carne, sim, os trambiqueiros da Umbanda. Aqui eu tenho o cara que vende todinho, eu vou botar a foto dele aqui, ele foi preso. Aí depois, quando aparece lá, pai de santo de Umbanda foi preso por fazer falcatrua, eu tenho a ver com isso sim. Quanto menos pessoas forem a um pai de santo desse, eu vou levantar minha mão como uma vitória. Eu não quero isso. Se um dia o irmão disse que ele recebeu a caridade e foi curado na Umbanda, se ele foi curado na Umbanda, imagina se ele tivesse ido num pai de santo safado que quisesse o dinheiro dele. Não vou fazer aqui, a pessoa lá, sei lá, com câncer, com uma doença braba, que não tem cura, prometendo a cura. E aí a pessoa desesperada gasta tubos. Tem gente que faz amarração de R$10.000, meus irmãos. E aí a pessoa tira do que tem e do que não tem para se curar, achando com aquela fé. E um trambiqueiro desse levando a Umbanda, e eu tenho que ficar calado? Negativo. Negativo, nós não vamos ficar calados para esse tipo de trambiqueiro, não. Então, mas as religiões, elas precisam cortar na sua carne. Nós precisamos de gente amadurecida, de gente que tem em si o conhecimento de Umbanda, que façam, dentro da moral umbandista, toda a caridade que precisa ser feita. Existem curas que se fazem de graça, e eu fui lá falar isso. É isso, meus irmãos. É isso. A gente não tem que ficar... eu tô preocupado com o cara que não faz caridade. Tô sim, porque esse cara, ele leva o nome da minha religião. E isso eu não vou deixar, não. Esse cara que não faz caridade está levando o nome da religião. E amanhã, quando ele estiver fazendo besteira, aí eu não vou deixar falar que isso é a minha religião, não. Porque não é. O João de Deus levou a voz do espiritismo. Eu sou espírito, todo mundo calado. Quando veio à tona, todo o espiritismo veio falando que ele não era espírita. Não, antes de acontecer isso, eu vou dizer, esses caras não são Umbanda, não são da Umbanda, não fazem caridade, não é Umbanda. Então, meu irmão, é isso. Muito respeitosamente, eu entendo, e é uma coisa assim que deixa a gente até um pouco chateado, porque assim, a gente nos exacerba, porque a gente gosta tanto da Umbanda, a gente se desgasta tanto para a Umbanda, que a gente não consegue ver qualquer coisa, não. A gente não vai deixar acontecer qualquer coisa com o nome da nossa religião. Axé, meus irmãos.